Há 66 milhões de anos atrás, a Terra despertou em silêncio, como se o mundo respirasse sem pressa. Florestas densas absorviam a primeira luz, rios brilhavam como lâminas vivas. E criaturas gigantes caminhavam sem imaginar que aquele amanhecer seria diferente de todos os outros. Para elas, era apenas mais um dia. Mas a ciência, através das rochas e das camadas de cinzas, revela outra verdade. Enquanto o Cretáceo seguia seu ritmo, algo já cruzava o espaço em direção ao planeta. Um corpo colossal, viajando a uma velocidade que nenhum animal poderia compreender, avançava sem hesitação. Nada na Terra podia detê-lo. E naquele instante, enquanto a vida seguia seu curso, o destino do planeta já estava decidido muito acima das nuvens. O que estava para acontecer mudaria o clima, a luz, os oceanos e apagaria os gigantes para sempre. Este é o último dia dos dinossauros. A Terra vivia sob um céu mais claro, onde mares de samambaias cobriam continentes inteiros e lagos refletiam uma luz que parecia eterna. Em terra firme, manadas de triceratops avançavam em majestade, armadura óssea reluzindo à luz do sol. Nos céus, gigantes alados como o Pteranodon cruzavam as correntes aéreas, desenhando sombras sobre um mundo sem visão do amanhã. Os mares eram reinados por monstros como os mosasauros, barbatanas e dentes afiados rompendo águas que sabiam de todo o seu poder. Era um mundo de equilíbrio. Herbívoros devoravam gigantescas coníferas, carnívoros caçavam ao amanhecer e mesmo os menores, como o Microraptor, com penas escuras brilhantes, experimentavam o voo sob uma luz líquida. E apesar de toda essa grandiosidade, poucos sabiam que estavam caminhando num cenário onde o fim já estava escrito. Como mostram as rochas e os fósseis hoje, nem todos os dinossauros pereceram imediatamente. As aves, por exemplo, descendentes diretas dos dinossauros, sobreviveram para contar a história. Mas o mundo que eles conheciam estava prestes a mudar para sempre. Longe da Terra, muito além do brilho azul que hoje reconhecemos, um fragmento de rocha seguia sua jornada silenciosa. Ele não nasceu para destruir mundos. Era apenas o resultado de colisões antigas, ecos de um sistema solar ainda jovem. Durante milhões de anos, vagou pelo espaço como um viajante esquecido. Cruzou sombras, atravessou poeira estelar, desviou-se de órbitas gigantes. Nada sobre ele chamava a atenção, nada nele anunciava o futuro da Terra. Mas um pequeno desvio, talvez provocado por outra rocha, talvez pela gravidade de um planeta distante, colocou seu caminho em alinhamento perfeito com o nosso. Enquanto o Cretáceo florescia em paz, esse corpo de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro acelerava em direção ao Sol e depois à Terra. Hoje, os modelos astronômicos sugerem que ele vinha do cinturão de asteroides, movendo-se a mais de 20 a 25 quilômetros por segundo, um ponto invisível no escuro, carregando energia equivalente a dezenas de milhões de megatons. E ainda assim,
Nenhum ser vivo na Terra poderia vê-lo. Ele atravessava o vazio em silêncio, um silêncio tão profundo que só o espaço conhece. Cada segundo o aproximava mais. Cada quilômetro encurtado redefinia o futuro. O destino do planeta já estava a caminho, mas na superfície a vida seguia, completamente alheia ao que se aproximava. A Terra girava em paz, até que o céu começou a mudar. Primeiro, uma luz distante, tão fraca que nenhum animal percebeu. Depois, um brilho crescente, como se o Sol tivesse ganho uma segunda face. O asteroide entrou na atmosfera a mais de 20 km por segundo. Em menos de um piscar de olhos, o ar à sua frente se comprimiu, aquecendo até temperaturas que superavam o interior de um vulcão. O horizonte, normalmente azul, tornou-se um traço branco incandescente. A luz ultrapassou sombras, cores e nuvens e atingiu o ponto máximo. Em um instante, a energia liberada foi equivalente a dezenas de milhões de megatons. O mar próximo à península de Yucatán evaporou-se. As rochas se derreteram como metal em forja. Uma cratera de cerca de 180 quilômetros começou a ser esculpida sob um clarão impossível de olhar. A onda de choque viajou pelo planeta em minutos. Florestas inteiras se curvaram e desapareceram. Animais foram derrubados antes mesmo de ouvir o som. O ar virou chama, o chão virou onda. Era o ponto de ruptura. Naquele momento, um mundo terminava e outro começava a nascer. O impacto havia durado apenas um instante, mas o caos que ele liberou tomou o planeta inteiro. Em segundos, uma coluna de rocha, poeira e vapor subiu quilômetros acima da atmosfera, formando um cogumelo colossal que podia ser visto além do horizonte. Fragmentos do próprio solo da Terra foram arremessados ao espaço e começaram a cair de volta, incandescentes, como uma chuva de estrelas que queimava tudo o que tocava. A luz desapareceu. O céu, antes azul, tornou-se um ferimento vermelho. O ar ficou denso, quente, impossível de respirar. A cada minuto, novos incêndios surgiam. Não por contato, mas pelo calor irradiado do impacto, capaz de incendiar florestas inteiras a milhares de quilômetros. A onda de choque atravessou continentes. Animais foram derrubados sem sequer entender de onde vinha o golpe. A terra tremia como se tivesse sido atingida no próprio coração. No mar, ondas de mais de 1 quilômetro de altura avançaram sobre litorais, destruindo tudo que encontrou pelo caminho. Era um mundo em ruínas. E nessas primeiras horas, a superfície do planeta se transformou em um lugar onde quase nada podia sobreviver. As partículas lançadas pelo impacto, poeira, rocha pulverizada e aerossóis de enxofre subiram tão alto que bloquearam a luz solar. A atmosfera ficou espessa, escura, impenetrável. O dia perdeu a cor. A noite deixou de existir. Tudo se transformou em um crepúsculo constante, sombrio e interminável. Sem luz, a fotossíntese cessou em questão de dias. As plantas morreram primeiro. Em seguida, os herbívoros que vagavam exaustos por florestas carbonizadas sem encontrar alimento. E quando eles caíram, os carnívoros os seguiram. Até mesmo os enormes tiranossauros, reis absolutos das terras cretáceas, caminharam lentamente em busca de algo para devorar e encontraram apenas silêncio. No mar, o colapso foi ainda mais rápido. Sem luz, as algas desapareceram, e sem as algas toda a cadeia alimentar ruiu. Criaturas antigas como amonites e mosassauros desapareceram em poucos anos. A temperatura global caiu drasticamente. Estima-se que algumas regiões do planeta tenham esfriado entre 10 e 20 graus Celsius, o suficiente para transformar florestas tropicais em ambientes devastados e inertes. Era o auge do inverno global. Um planeta ferido, silencioso, escuro, onde apenas os mais pequenos e resilientes encontravam uma forma de sobreviver.
O inverno global não durou para sempre. Com o passar dos anos, a poeira começou a descer dos céus como uma neve fina, silenciosa. A luz do sol voltou aos poucos. Primeiro como um brilho fraco, depois como um calor tímido sobre as terras devastadas. Entre troncos carbonizados e rochas partidas, a vida começou a reaparecer. Musgos surgiram nas fendas, pequenas samambaias brotaram entre a cinza e bactérias reconstruíram o solo. Era pouco, mas era o suficiente. Nos abrigos subterrâneos e nos espaços que o caos havia deixado, os sobreviventes se revelaram. Pequenos mamíferos, antes invisíveis numa era de colossos, saíram de suas tocas famintos, cautelosos, prontos para ocupar um mundo que finalmente tinha espaço para eles. Répteis menores, insetos resistentes e aves primordiais também reapareceram. Essas aves, descendentes diretas dos dinossauros, haviam sido capazes de superar o frio e a fome graças ao pequeno tamanho, penas isolantes e dietas flexíveis. E enquanto os gigantes desapareciam das planícies, criaturas leves e discretas ocupavam cada fenda, cada clareira, cada raio de sol que voltava a tocar a terra. A vida não apenas resistiu, ela se reorganizou. E nesse novo mundo silencioso, plantou as primeiras sementes da era que viria a seguir. A era dos mamíferos, a era que um dia levaria até nós. O planeta levou décadas para se recuperar, mas se recuperou. Aos poucos, a luz voltou. As florestas renasceram. Os oceanos se encheram novamente de vida. E naquele silêncio que restou após o fim dos gigantes, uma nova era começou. A era dos pequenos, a era dos que sobreviveram. As aves, os últimos dinossauros, espalharam-se pelo mundo, adaptando-se a cada floresta, cada ilha, cada sopro de vento. Pequenos mamíferos evoluíram, cresceram, ocuparam espaços deixados pelos colossos que desapareceram. Milhões de anos passaram, montanhas se ergueram, continentes mudaram de lugar, oceanos avançaram e recuaram. E, em algum ponto dessa longa história, surgiram seres capazes de olhar para o céu e perguntar de onde vieram. Seres capazes de lembrar, de estudar, de reconstruir, camada por camada, o dia em que um asteroide mudou tudo. Hoje, quando caminhamos por desertos, montanhas ou margens de rios, podemos encontrar fósseis silenciosos, memórias de um mundo perdido, escritos em pedra. Eles contam a história de como a vida quase acabou e de como ela recomeçou. Sem o impacto de Chicxulub, talvez nós nunca existíssemos. O fim dos dinossauros abriu o caminho para a ascensão dos mamíferos. O impacto não foi apenas o fim de uma era. Foi o início da nossa. E se você quer ouvir mais histórias como esta, junte-se a nós, inscreva-se